Olá, seja bem-vindo à nossa quarta aula. Na aula de hoje falaremos sobre redes de computadores. Afinal, o que são redes? Normalmente as pessoas conseguem utilizá-las, mas não entendem ainda o conceito. Uma rede de computadores é formada por um conjunto de computadores conectados entre si. Isso quer dizer que para ser uma rede de computadores, é preciso que haja uma conexão entre dois ou mais computadores. Essa conexão, ela tem como objetivo a troca de informações e o compartilhamento de recursos, tá? Na imagem aqui, que eu coloquei no slide, você pode observar que aqui tem dois computadores, isso já forma uma rede. Isso representa um equipamento de roteamento que conecta os dois. A necessidade de conexão entre computadores surgiu da necessidade justamente de compartilhamento de recursos. Mas que recursos são esses que os computadores podem compartilhar entre si? Bom, um exemplo muito clássico de compartilhamento, isso inclusive é um cenário muito comum em empresas, é o de impressora. Você tem, por exemplo, uma impressora instalada em um computador. Vou colocar aqui como se fosse um computador, tá? Um tecladozinho, a telinha e aqui o CPU. Suponha que essa impressora esteja conectada nesse computador e não esteja conectada nos outros, mas os outros computadores têm conexão na rede. É possível que você configure um compartilhamento de impressora através do Windows e os outros computadores vão ter acesso a essa mesma impressora enquanto o seu computador estiver ligado. Isso se chama compartilhamento de impressora. Isso é possível caso exista uma rede de computadores. Outro exemplo do que pode ser compartilhado numa rede são os arquivos, tá? Eu tenho arquivos nesse computador que eu desenhei aqui, por exemplo, e esses arquivos precisam ser acessados por outras pessoas que usam outros computadores. Pode ser notebook também. O que é que vai acontecer? Existem duas possibilidades. Ou você põe num pendrive e entrega o pendrive para a pessoa, ou você compartilha essa informação via rede, que é bem mais prático, tá? Ela vai conseguir acessar a informação que está no seu computador, acessando através do computador dela, sem precisar de pendrive, sem precisar de nada, sem precisar fazer esse esforço de pegar pendrive, ir no setor, voltar para o setor, devolver o pendrive depois. E scanners também são compartilhados. Eu coloquei aqui essa impressora multifuncional justamente propositalmente para que você veja que se eu compartilho a minha impressora com esse computador, automaticamente eu tenho esse scanner compartilhado também. Existem alguns tipos de redes que eu vou passar para você agora. Quais são esses tipos? Existe a rede PAN, que é a Personal Area Network. Isso quer dizer que é uma rede de área pessoal. Existe a LAN, que é a Local Area Network. Existe a MAN, Metropolitan Area Network. E a WAN, que é Wide Area Network. Vamos nos aprofundar um pouco no conceito de cada uma delas, mas não se preocupe, tá? Isso aqui ainda é conceito básico. E o que é uma rede PAN? Como já disse, é uma Personal Area Network, ou seja, é uma rede de área pessoal. Ela é uma rede doméstica, tá? Que interliga recursos dentro da residência. Normalmente é uma rede que você tem, por exemplo, você contrata um plano da Vivo, vou colocar aqui a Vivo como um exemplo, tá? A Vivo entra na sua casa com a internet através de um modem, e esse modem também já é roteador Wi-Fi. Então, através do Wi-Fi você conecta o seu celular, seu notebook, tá? Isso é uma rede PAN, ou seja, é uma rede pessoal. Então, só abrange a sua residência, tá? Até um tempo desse não existia essa denominação. Criou-se depois que popularizou-se o acesso à internet doméstico. Existe também a LAN, que é a rede de área local. É uma rede um pouco maior do que a PAN, tá? E ela é formada por um conjunto de computadores que pertence à mesma organização, conectados numa pequena área geográfica. Isso quer dizer
que essa rede aqui já é uma rede alocada numa organização, ou seja, numa empresa. Essas redes são classificadas de acordo com a sua abrangência, tá? Por isso que, por exemplo, essa é em relação à organização, que é um pouco maior, e a anterior é a rede de área pessoal, que é na residência. Temos também a MAN, que é a Metropolitan Area Network, ou seja, rede de área metropolitana, que é uma rede que consegue abranger uma área metropolitana, compreendendo regiões de uma cidade. Uma rede de provedor de internet pode se enquadrar nessa definição. Eu citei uma rede de provedor de internet justamente porque é uma rede grande, tá? Por exemplo, temos a Vivo, que provê internet nas suas residências, na residência de várias pessoas. A rede dela passa nos postes por uma longa extensão de área, tá? E isso forma a rede de área metropolitana. Outro exemplo seria de filiais. Suponha que nessa imagem aqui eu tenho uma empresa, tá? Uma empresa X, que é essa aqui, e eu tenho as filiais, que são essas demais. Só que tem informações nessa empresa aqui que o meu pessoal das minhas filiais precisam acessar. E como isso é possível? Através da rede de área metropolitana, tá? Dentro dessa rede nós temos os exemplos da VPN, que é um serviço utilizado nos computadores que disponibiliza um tipo de conexão segura para acesso a essas informações, tá? Aqui nesse caso não compensa para a empresa passar um cabeamento todo na cidade. Esse tipo de conexão normalmente é feita através da internet. E chegamos à rede WAN. A rede WAN é uma rede de grande área. Ela normalmente abrange grandes áreas geográficas, como um país ou continente. Isso explica como a união de redes WAN formam a internet. Preste atenção nessa imagem. Aqui nós temos o globo Terra representando a internet e aqui nós temos várias redes WAN, tá? Isso significa que aqui temos vários continentes interconectados entre si. Por exemplo, vamos supor que aqui seja o continente asiático. Vou aqui um azinho só para especificar. Que aqui seja o continente americano, norte-americano. Aqui seja o continente sul-americano. E aqui seja a União Europeia. Isso é um exemplo, tá, pessoal? Então aqui nós temos vários continentes interligados entre si, formando então a internet. Se você não entendeu ainda o que forma a internet, não se preocupe. Na próxima aula nós falaremos exatamente sobre ela, tá? E chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero que você tenha gostado e espero que você também tenha entendido, tá? Então, eu espero você na próxima aula. Até mais. Tchau.